bora começar para a gente não extravasar tanto tempo, dar tempo de aprofundar bastante no tema. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca na vida e também na Escola Coru. Aqui na escola, aqui na Coru, eu estou no time de Growth. Eu sou administrador das comunidades, né? Hoje a nossa live é da Papo de Gente, que eu ouso dizer que é a maior comunidade de RH do Brasil. Já estamos aí chegando a quase 1.600 pessoas. Então, fico muito feliz de trazer novos temas aí para vocês, para a comunidade. Eu cuido de toda a agenda. Se tiver algum insight, se tiver algum tema que queira aprofundar e trazer para mim, é só me chamar na paralela e a gente conversa, tá bom? Então, bora para nossa live. Antes, eu quero só apresentar rapidamente a Coru, tá? Nós somos uma universidade as a service, nós aceleramos empresas e pessoas, né, com alguns produtos, e eu vou apresentar rapidamente quais são as nossas torres de atuação, tá? Bora lá. No Quem Sabe Faz ao Vivo. Aí, o nosso... Aí, foi. Opa, foi demais. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão enxergando a tela? Bem, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá com um pouquinho de delay, mas tá aparecendo, certinho. Tá. Deixa eu Pronto. só botar aqui, aqui nos produtinhos. Aí a gente já retoma. Deixa eu ver se ele vai agora. Acho que ainda não foi, né? Isso. Acho que agora ele já apareceu. Apareceu aí para vocês? As torres de atuação? Sim. Boa. Então, quais são as torres de atuação da Coru, tá? Trabalhamos com torre de tecnologia, torre de growth, pessoas e performance e iniciamos indústria esse ano. Na torre de tecnologia, trabalhamos com B2C, B2B, engenharia de software, mobile, engenharia e ciência de análise de dados, produtos digitais, tá? Na torre de growth, né, nós temos aí vendas B2C e B2B, customer success, customer experience, marketing digital. Novamente, a gente trabalha tanto com B2C quanto B2B, mas nosso carro-chefe está no B2B, tá? E pessoas e performance, trabalhamos aí com liderança, diversidade e inclusão, desde criação da célula de diversidade e inclusão, censo, letramento, gestão de pessoas e também soft skill. E como eu disse, esse ano estamos aí startando a nossa torre de indústria e operações. Vamos ver se ele passa bonitinho. Beleza. Aqui, um pouco dos nossos clientes que nós já atuamos, tá? Na torre de tecnologia, a gente já trabalhou com o Grupo Boticário, iFood, Ambev. Na torre de growth, passou Desktop, Cogna, Coru. A pessoas e performance, já trabalhamos com Alpargatas, Eletromídia e também Luxótica. Tá? E quem que encabeçou a Coru, os nossos fundadores, né, é o Dani, a Raíssa, a Priscila e o Lucas. O Dani, atualmente, ele é super comunicativo na nossa comunidade de RH. Atualmente, ele é nosso CEO, ele já foi CHRO da Falcone. Quem encabeça a minha torre de growth é a Raíssa Florenci, ela já foi sócia-diretora também comercial da Starts. A Priscila Costa, ela encabeça operações. E o Lucas Santiago, na torre de tecnologia. Muito bem, dito isso, bora começar para a nossa live, aprofundar no nosso tema. Deixa eu só fechar aqui rapidinho para a gente já começar. Tudo bem. Boa, perfeito. Então, antes de mais nada, quero agradecer Mariana Holanda, Mari Holanda e Sarita. Muito obrigada pelo tempo de vocês, meninas, por terem aceito o convite. Eu tenho certeza que vai ser uma super aula aqui hoje, né? Então, mas se apresenta, Mari, para o pessoal e depois Sarita, por gentileza. Gente, super obrigada aí pelo convite mais uma vez, Muca, pessoal da Coru, sempre juntos. Gente, super boa tarde, um prazer estar aqui conversando com vocês. Sintam-se super à vontade aí para fazerem perguntas, levantarem a mão, participarem desse nosso papo. Me apresentando, né? Eu sou a Mariana Holanda, podem me chamar de Mari.
Eu sou carioca, na verdade eu sou baiana, vim morar no Rio com 4 anos de idade, então eu sou baiana carioca, eu sou mais ou menos aí. Sou filha única, atualmente moro no Rio de Janeiro. Meus pais são casados, minha mãe é psicóloga, meu pai é arquiteto. É, Hoje, né, assim, sou graduada em psicologia, com MBA em gestão empresarial. Sou facilitadora internacional de segurança psicológica de times. Há mais de 12 anos aí atuo na área de gente, gestão e desenvolvimento de pessoas. Fiquei conhecida aí quando eu assumi a primeira diretoria de saúde mental do mercado, dentro de uma grande e reconhecida multinacional. Participei bastante de todos os processos aí de transformação cultural, gestão de conflitos e desenvolvimento de liderança. Sempre tive muito conectada, né, com times de alta performance, até pela organização que eu trabalhava, e dentro de toda essa realidade eu sempre procurei trazer muito a importância do que eu chamo de sustentabilidade humana, né, para dentro da estratégia dos negócios e da organização como um todo. Atualmente, eu trabalho hoje como conselheira, mentora, palestrante, também professora, e eu gosto de falar que a minha missão hoje ela é desenvolver e conectar pessoas que tenham o processo, ou que tenham o propósito aí, né, de impactar socialmente através do que eu acredito muito, que é o autoconhecimento e as escolhas conscientes. Então, super prazer estar aqui com vocês. Maravilha, obrigado, Mari. Sarita, pode se apresentar, por gentileza? Claro, é super prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Moca, comunidade aí da Coru também. Sou super parceira desse lançamento. É super prazer estar aqui com a Mari, uma profissional que eu admiro muito. A gente está tentando há um tempo, né, fazer uma coisa juntos e finalmente deu certo. É super prazer aí ter todos vocês aqui. Quero fazer o convite para abrirem as câmeras, quem puder, porque e sempre sei lá, mais legal para quem fala, né? Ver os rostinhos, eu acho, enfim, eu sei que às vezes não é possível, mas é, enfim, acho que fica mais bacana e a gente consegue aí nos conectar melhor. Bom, sou Sarita, sou austríaca, provavelmente vocês já perceberam, não sou brasileira, né? Eu sempre brinco que eu tento esconder aí meu português, mas entrega, né, meu sotaque, mas moro aqui há 10 anos, então de coração me sinto brasileira. Sou casada com um brasileiro, então foi o amor que me trouxe aí para o Brasil, o melhor motivo, né, de mudar a vida, continente, assim, começar uma nova vida, assim, se não é pelo amor, né, qual pode ser um outro motivo. É, a gente se conheceu, né, meu marido e eu, a gente se conheceu em Nova York, estava fazendo mestrado lá, ele estava fazendo MBA, a gente se conheceu, se apaixonou, e aí, depois de um tempo lá, 10 anos atrás, a gente voltou juntos, e desde então estou morando em São Paulo. Sou mãe de 2 crianças maravilhosas, uma menina de 5 anos e um bebê de 1 ano, que são minha maior fonte, assim, de motivação, né, e de sono também, muita motivação, felicidade. Eu hoje atuo como CHO na Alice, não sei se todos vocês conhecem, a Alice é um plano de saúde para empresas, né? A gente está transformando o mercado, o setor de saúde, que está muito é, como eu vou dizer, assim, ineficiente, né? E muito doente, na verdade. A gente está tentando mudar e trazer uma proposta nova e colocar o plano de saúde como uma agenda de fato positiva, porque infelizmente hoje, né, se a gente pensa saúde e a questão mais importante, né, na vida da gente, e se a gente pensa também em empresas, e hoje vamos falar muito sobre isso, né, se a gente não tem um time saudável, a gente não pode falar sobre a produtividade, a gente não pode falar sobre a entrega, sobre a alta performance, mas infelizmente hoje o plano de saúde é um tema super pauta negativa, né, eu sempre pergunto assim, ai, quem aqui ama seu plano de saúde? Normalmente, assim, todo mundo odeia, enfim, depois posso contar um pouco mais sobre a Alice. Tô na Alice há 3 anos e meio, mais ou menos, né? Entrei assim bem no começo e tem sido muito bacana construir uma empresa basicamente do zero, construir uma área de pessoas do zero, né? Antes disso, eu atuei na Móvel, também liderando People Performance, e foi na Móvel que eu comecei minha carreira em RH, então essa migração, né, foi recente. Eu antes sempre atuei mais na parte de negócio, eu atuei 6 anos como team leader na Falcone, tocando diversos projetos, e antes disso também sempre
mais na parte de gestão de projetos, programas, e sempre procurando um propósito, né? Eu sempre tentei, de alguma forma, usar, né, sei lá, meu tempo e minhas competências, habilidades para impactar, de alguma forma, deixar um legado, né? E acho que na Alice super me reencontrei nessa parte de mudar, de fato, a saúde e tentar melhorar o sistema. Então, acho um pouco aí sobre mim e animada para o nosso papo, ficando super à vontade para fazer a pergunta. A gente pensou em algumas coisas aí, né, que podem ser interessantes, mas acho que como a gente tem um grupo pequeno, quero já também convidar todos vocês para a gente trocar e vocês trazerem aí a experiência, dúvidas que vocês têm. Acho que vai ser muito rico. Maravilha, muito obrigado. E é isso, pessoal. Quem não puder ligar o microfone ou não puder ligar a câmera por algum motivo, pode deixar no chat a sua perguntinha, que daí eu passo para as meninas. Tudo bem? Combinado? Então, bora começar o nosso papo de hoje. É como fomentar uma cultura de saúde e bem-estar. Eu começo com a Mari. Mari, a gente sabe que essa discussão teve uma grande alavancagem na pandemia, mas por qual motivo ainda se discute esse tema depois de 4 anos? Conta aí pra gente. Bom, é, eu assim vou reforçar até o que a Sarita trouxe. A gente está num grupo super pequeno, então assim, vamos aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que essas oportunidades são um pouco raras, né? Então, petit comitê aqui, vou dar a minha opinião, mas eu estou aqui super aberta também para ouvir Sarita e a colaboração de quem quiser participar, mas assim. Da minha visão, Muca, a verdade é que, é engraçado que eu estava até falando sobre isso hoje num outro momento, a gente começou a discutir, né, sobre saúde mental tem 4 anos aí, mas a verdade é que a gente já deveria estar discutindo sobre isso há muito tempo, né, assim, é que a gente realmente não olhava para essa forma, então eu sempre procuro falar que a pandemia, ela criou esse espaço, né, ela deu esse espaço para que a gente olhasse de forma prática, né, e providencial para a integralidade do ser humano, né? Afinal de contas, se hoje a gente está aqui, todo mundo dentro da minha casa e eu dentro da casa de vocês, ou às vezes até em escritório, que eu estou vendo que tem gente em escritório, mas assim, a verdade é que a gente entrou muito dentro da vida das pessoas, né? Os limites, eles foram, que já eram escassos, os limites eles foram ficando ainda mais escassos com o fato da gente ter essa possibilidade, né, de conexão remota. Então, a verdade é que a gente já tinha problemas, né, assim, muito graves envolvendo a saúde mental. Desde 2019, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso não passou, isso não acabou. Seguimos sendo, infelizmente, o que é algo muito assustador, porque eu sempre gosto de comparar essa estatística, né, esse ranking ao Japão, né, que é o país que durante muito tempo, né, liderou aí essas pesquisas, né, esses rankings, e é o país, né, que culturalmente criou um termo para morte no trabalho. Né, que é karoshi. Não sei se todo mundo conhece esse termo, mas isso foi criado na cultura japonesa de trabalho devido ao excesso de casos de fatalidades dentro do ambiente de trabalho. Então, pensem que a gente está à frente dessa galera, né, que criou aí Karoshi. Então, para mim, tem uma base assim muito conectada à cultura, tudo. Mas o fato é, né, Muca, que assim, nada mudou. Hoje mesmo, assim, a gente estava falando nesse papo, nós somos o segundo país com maior número de afastamentos por burnout, né? Até no final, no meio agora desse mês saiu uma matéria. Ah, será que estamos vivendo uma epidemia de burnout? E eu acho até divertido você ler esse tipo de matéria, porque, gente, essa problemática ela já tá essa bola quicando há muito tempo. É que agora a gente deu um nome, né? E eu acho que é muito importante, talvez, a gente prestar atenção, assim, na verdade, não é porque que essa temática talvez ela segue sendo ela segue sendo tão importante, perpetuada, mas é porque que a gente não está vendo mudança, né, de forma profunda nisso, né? E aí já dando um spoiler e respondendo, para mim isso tem tudo a ver com autoconhecimento e impacto social também, responsabilidade social, sabe? Algo que a gente precisa começar a fazer essas conexões. Então, acho que em linhas gerais essa é um pouco da minha opinião.
Sei que a Amanda levantou a mão, mas eu vou passar a bola primeiro para a Sarita e aí depois a gente volta para você, Amanda. Boa. Em, minha visão achei bem parecida com a sua e eu acho que tem talvez um ponto para complementar, né, que os últimos 2 anos a economia estava muito difícil, né? Eu acho a pressão, na verdade, desde a pandemia, mas acho especialmente nos últimos 3 anos quase já, né? Em janeiro vai fazer 3 anos que a crise começou, né? Eu acho a pressão para entregar resultados tem aumentado muito. Mas eu acho, ao mesmo tempo, também as empresas estão cada vez mais cientes que não é um sprint, né? Assim, você não vai conseguir sobreviver como empresa e atrair investimentos, né? E entregar os resultados, né? E deixar os seus stakeholders, assim, satisfeitos se você entrega bons resultados no curto prazo, né? Acho talvez uns anos atrás, 5 anos atrás, era um pouco diferente, porque né, a economia estava melhor, tinha mais dinheiro no mercado, mas agora isso mudou muito, né? Então, acho as empresas se dão conta, né? Se você não tem um ambiente é, que consegue, de forma duradoura, de fato, fomentar, né, uma cultura de alta performance, você não vai conseguir e você não vai ter sucesso como empresa. Então, além essa questão que a Mari trouxe, né, de responsabilidade social, é uma questão de sobrevivência, né, é uma questão muito estratégica, né, se você tem afastamentos, né, você tem pessoas que não estão conseguindo manter um patamar de entrega, você simplesmente não vai conseguir sobreviver com uma empresa, né, então eu acho mudou um pouco né, a visão que as pessoas têm, as empresas falam mais sobre saúde mental, mas ainda estamos muito longe de não ser tabu, né? Então, acho que as empresas precisam, de fato, ter cada vez mais, tomar cada vez mais consciente, isso está acontecendo. A gente está vendo, até também falando na visão da Alice, né? A gente está vendo cada vez mais empresas, de fato, buscando soluções diferentes para, de fato, ter uma cultura de bem-estar, né? E saúde, de fato, né? Se importar, assim, com a saúde e se preocupar, né? Com o bem-estar das pessoas. Mas acho que estamos, tendência positiva, mas estamos longe ainda, né, de um cenário onde a gente tem, de fato, esse espaço seguro, né, e esse cuidado verdadeiro. E acho, nas próximas perguntas, a gente vai entrar um pouco nesse papel também da empresa, né, o que pode ser feito, o que deve ser feito, né, quais são as causas dessa pandemia, né, do alto burnout. Eu peguei alguns dados aqui né, só para acho complementar minha fala, eu achei aqui que é uma pesquisa da People at Work em 2023, realizado pelo ATP Research Institute, e eles mostraram que 43% dos brasileiros não acham que os seus gestores ou colegas né, estão preparados para falar sobre saúde mental no trabalho. Né? Então, como a Mari falou, é quase ridículo a gente falar, será que estamos tendo uma pandemia de saúde mental, né? Não é uma novidade, né? Mas mesmo assim, ainda segue como um tema que não tem a atenção que deveria ter. Perfeito, obrigado. Amanda, você tinha uma perguntinha? Meninas, muito obrigada pela oportunidade, primeiro, de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Acho que são duas empresas que eu já tinha visto, enfim, já tive contato anterior. Só contando para a Sarita, tem uma pessoa no seu time que lá atrás era do meu time, que é o Jonathan, que acho que é gerente de operações de vocês. Eu fui head de gente de gestão na 4D, né, ajudei a montar o time lá, então venho dessas consultorias de estratégia e que são pessoas que são exigidas para ter alta performance, tudo isso que a gente estava falando o tempo todo, e que ao mesmo tempo existe vamos dizer assim, é esperado que essa pessoa esteja sempre bem e pronta para pegar um avião e ir para qualquer lugar. Vamos dizer assim, né? Existem alguns pontos ali dentro de empresas, alguns cargos e alguns estilos de
negócios de empresas, né, no qual a saúde mental não fica em segundo plano, ela fica em 18º plano, né, a saúde mental ela, assim, é uma das últimas coisas que a gente vai olhar, e quando a gente olha, ainda é muito difícil tocar nesse tema junto aos gestores, como RH, eu falo aqui no papel de ser aí a pessoa que faz esse intermédio, vamos dizer assim, do que está acontecendo entre as pessoas da operação e os sócios, né? E aí, assim, eu deixo aqui para vocês também muito da minha visão de pandemia. Durante a pandemia, pós-pandemia, eu tive um burnout, então a gente saber realmente identificar o que é um burnout, porque tem gente que fala, não sei o que, e usa como piada. Eu acho isso muito feio, né? Acho até um desrespeito com a doença, vamos dizer assim, porque é um tema sério. Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil, né? E as empresas lá atrás, vamos dizer assim, dos RHs mais antigos que já eram mais estruturados, que são bancos, bancos tradicionais de varejo, pega ali um Santander, um Itaú e tudo mais. Esse tema de afastamentos e de doenças mentais já é muito antigo, né? E a gente vê, por exemplo, às vezes prédios sendo construídos para estruturas de empresas nos quais as janelas são bloqueadas porque existe esse medo de que em alguns países as pessoas se jogam do 32º andar, né? Então o problema ele é muito mais sério e às vezes é aquela coisa, tá um sentado um do ladinho da baia do outro, mas não tem ideia do que o outro está passando e vê o outro ali e já há um julgamento, enfim, então é um cuidado que eu acho que eu não sei se vem aí de vocês também essa opinião, mas que não tem que vir necessariamente só da operação e só do RH, mas das lideranças, né, ali e até um pouco mais subir o nível dentro das empresas, né? Se não houver essa preocupação dentro de um C-level, dentro de um Head of Business Unit, se ele não olhar para isso com um olhar devido e ele mesmo banalizar na própria vida, ou com os filhos, ou com a família, esse tipo de tema, fica difícil promover esse tipo de cultura até para o próprio RH, né? Para a gente conseguir puxar esse tema e olha, vem cá, tem a Alice aqui, tem tais consultorias, tem esses jeitos de fazer, esses eventos, essas coisas que a gente pode puxar os funcionários, né? Então, eu trago um pouco desse tom, que essa crise que a gente vive no Brasil, eu pelo menos estou vivendo já desde 2014. É, é uma crise que começou há bastante tempo e a gente teve um respiro em algumas áreas, porque teve uma abertura a tecnologias novas. Então, em áreas de tecnologia, eu senti que houve um boom. Por um outro lado, em alguns outros setores houve uma queda, né, quando a gente olha para varejo, restaurantes e tudo mais, então é bem complexo falar desse tema aí como pessoa de RH, porque realmente já estive do outro lado ali também de ser a pessoa do problema que não foi levado também tão a sério e tudo mais, então é um pouco disso. Boa. Posso pegar aí o gancho, Amanda? Acho super, assim, muito boa, muito importante a sua colocação. E, assim, do jeito que eu gosto de enxergar, né? Assim, minha visão pessoal. Eu acho, quando a gente fala de saúde, sempre tem que partir da pessoa, né? Acho, a gente nunca pode se responsabilizar e nem responsabilizar o gestor ou se leva, né? Assim, a pessoa sempre tem que ser a principal responsável, né, pela saúde dela, né? Tem que se partir dela. Agora, o RH, né, as empresas, o gestor tem, na minha visão, um papel fundamental para promover um ambiente que permita que a pessoa se cuide, que permita que a pessoa, né, possa estar bem. E aí, como que eu vejo essa distribuição, de alguma forma, né, de papéis e responsabilidades? Acho que se a gente olha o nível gestão, né, liderança, é absolutamente crucial, né? A gente sabe que muitos fatores, e a Mari pode dar uma aula sobre isso, muitos dos fatores, né, que podem gerar problemas de saúde mental, burnout, tem a ver com a gestão, né? Tem a ver com, por exemplo, né, comunicação transparente, né? Tem a ver com justiça, tem a ver com respeitar, né, ter interesse, se importar genuinamente para outra pessoa, né, entender o momento da pessoa, conseguir alinhar, né, a sua gestão ao momento da pessoa, né, e não simplesmente tratar todo mundo da mesma forma, né, aquela liderança situacional que eu gosto muito, né, você tem que entender onde está cada um dos seus liderados, né, da mesma forma, né, você
tem que ser justo, você tem que saber bem distribuir as atividades, você tem que entender como você, como gestor, ajuda essa pessoa, né? Então, tem muito que passa por gestão de pessoas, né? Que é do próprio gestor. Se a gente pensa no RH, né? E aí eu acho super importante, não sei quem aqui do RH, mas para a gente também não confundir que o RH deve ser o psicólogo da galera, né? Tipo, não, e nosso papel como RH a gente, né, assim, fazer aí o acompanhamento, ou enfim, dar conselhos, tipo, não é nosso papel. Mesmo muitos, né, eu pessoalmente não sou psicóloga, muitos EHs têm essa formação, mas mesmo assim, não é nosso papel dentro das empresas ser psicólogo, né? Isso, inclusive, pode ser muito perigoso. Mas a gente, como RH, pode ter um papel muito importante. Primeiro, né, falamos dos gestores, então a gente tem que garantir que a gente tem processos, treinamentos, né, ferramentas para apoiar o gestor no trabalho dele. A gente não pode assumir que todo gestor, né, às vezes nunca foi gestor na vida, ou sei lá, nunca teve um bom exemplo, nunca teve, passou por um treinamento, alô, Coru, né, ainda bem que vocês têm a trilha aí trilha de liderança. E muito importante a gente, né, ensinar o que significa fazer a gestão de pessoas, né? O que é esperado, né? Quais são os exemplos, quais são as referências. Além disso, né, nosso papel é, né, pelo menos na minha visão, na Alice EH, né, tem esse papel de estabelecer processos, como, por exemplo, o performance review, né? Então, a gente tem que garantir que a gente tem um processo de avaliação de desempenho justo, né? A gente tem que garantir que a gente tem processos de comunicação transparentes, né? A gente tem que garantir que a gente tem né, um sistema de cargos e salários, né, justo e transparente. A gente tem que garantir que a gente faz offers de forma justa, que a gente faz promoções, né, de forma justa, que não tem senso de injustiça. Senso de injustiça é uma fonte muito grande também, né? Gera um risco, pode gerar um risco muito grande de saúde mental. A gente, né, como EH, pode também e deve ter um impacto no ways of working da empresa, né? Então, como que a gente o que a gente exige, né? Precisa estar presencial todos os dias? Qual que é o melhor mix, né? Entendendo o contexto da empresa, entendendo a cultura da empresa. Pessoalmente, né? E na Alice a gente está seguindo dessa forma, não temos uma regra fixa, tipo, você precisa estar no escritório não sei quantas vezes por dia, porque a gente deixa muita liberdade, muita autonomia para o time, mas a gente encoraja, sim, né, idas ao escritório. Por quê? Porque a gente sabe que conexões verdadeiras, novamente, né, impactam positivamente a saúde mental das pessoas, né? Então, outro fator de risco para burnout e a pessoa não consegue não ter conexões verdadeiras com os colegas do trabalho, né? Se sentir assim só, se sentir sem, né, de fato, esse cuidado, essa conexão mais pessoal. Então, acho aí o EH novamente, pode pensar, né? Como eu consigo achar o equilíbrio que faz sentido para essa empresa? Como eu consigo flexibilizar, sim, as agendas, né? Porque cada pessoa tem sua realidade, né? No meu caso, eu sou mãe, então, para mim é importante conseguir buscar a minha filha da escola 2, 3 vezes por semana. Isso é importante para minha saúde mental. Outras pessoas vão ter a sua realidade, né? Ou até pensando em, sei lá, exercícios, né? Assim, compromissos prioridades pessoais, né? Se eu exijo que todo mundo dá no escritório todo o tempo, o dia todo, né? Não sei quantas horas por dia, quando que a pessoa vai conseguir se cuidar, né? Quando a pessoa vai conseguir fazer exercício? Quando a pessoa vai conseguir fazer terapia, né? Então, acho aí, novamente, isso ainda dentro do nosso papel como RH, a gente tentar estabelecer esses processos, né? Influenciar os gestores, influenciar o C-level, para a gente conseguir ter aí processos e modo de trabalho que fizesse sentido, né? E que possibilita a pessoa ter um horário flexível, sem também prejudicar essas conexões pessoais, né? Pensar de forma intencional nesses encontros. E acho, por fim, né, o nível institucional, acho muito importante pensar na cultura da empresa, né? E a cultura, né, na minha visão, não é responsabilidade do RH, tá? Eu sei que tem outras visões aí, mas, por exemplo, no meu time não tem uma pessoa responsável por cultura, porque todo mundo é responsável por cultura, né? E principalmente, normalmente, os gestores, não o RH que precisa cuidar da cultura, na minha visão, tá? Porque assim você não vai conseguir ter uma cultura forte, uma cultura consistente, né? A gente, como RH, pensa nos processos, nos rituais para, né, fomentar a cultura, mas a cultura precisa ser praticada por todo mundo, e começando pelo C-level, a cultura é uma coisa top-down, né? Se o C-level não pratica a cultura e não mostra o que é a cultura e não tem consistência na cultura, a cultura não vai ser verdadeira.
E assim, eu acho um fator super crítico também, né, de saúde mental, e justamente as pessoas sentem que não tem uma consistência na cultura, que falar uma coisa, né, e praticar uma outra coisa. Isso pode gerar muita ansiedade, né? Então, a empresa tem uma cultura consistente, a cultura está sendo praticada, quais são os símbolos, quais são os rituais, né, para as pessoas sentirem isso. Né, os valores da cultura, de fato, estão sendo praticados ou estão só na parede, né? Então, acho institucionalmente, cultura é muito, muito, muito importante e deve guiar tudo que a gente faz na empresa, na verdade, né? E eu acho, além disso, né, eu aí acho um papel dividido entre instituição e RH e a questão dos benefícios, né? Quais são os benefícios que eu ofereço, né? Eu tenho um plano de saúde que, de fato, cuida da saúde, eu tenho outros benefícios, né? Eu tenho, assim, né, se eu tenho casos de saúde mental ou de outros casos de saúde, não precisa ser só saúde mental, né? Eu tenho aí um sistema que vai cuidar, assim, dos meus funcionários, né? Eu, como RH, vou conseguir dormir tranquila, sabendo que meu time está sendo cuidado. Então, né, essa é um pouco a minha visão. Responsabilidade é do indivíduo, né? Mas sim, né, o gestor RH, instituição, tem que assumir o seu papel para promover e fomentar essa cultura de bem-estar. Perfeito. Alguém tem mais alguma perguntinha? Não? Se me deixar, eu fico falando, Samuca. Mas vou ficar aqui, vou esperar. Boa. Bom, tem algumas aqui que eu vou seguindo. Caso tem alguma que você notou que precisa ser feita, que acha interessante, a gente discutir, com certeza, você pode levantar a mão e a gente passa para as meninas, tá bom? Combinadíssimo. Bom, já passamos aqui, né, demos uma pincelada em vários dos temas que a gente discutiu, ser importante para hoje, né, mas você estava falando um pouquinho sobre os papéis, né, Sarita? Como que a gente distingue, né, os papéis sociais e os de negócio, né? Eles coexistem de alguma forma. Quer pegar essa, Mari? Pode Posso ser? pegar? Eu acho que a gente precisa ter uma visão amplificada, né, de como é que a gente chegou aqui nesse momento, sabe? Eu confesso que eu só consigo fazer assim. Eu preciso entender de onde a gente veio para entender para onde a gente vai. E eu acho que os papéis coexistem, assim como a Sarita falou, existe uma responsabilidade individual que ela jamais pode ser é, jogada para escanteio, porque ela existe. Mas eu acho importante a gente entender o contexto do que como é que a gente chega, né? Porque desde a Revolução Industrial, a gente tem uma construção de cultura e sociedade e economia baseada em o trabalho dignifica o homem, né? Então, vamos lembrar que antes do trabalho dignificar o homem, o trabalho ele era razão de castigo divino. Então, quem trabalhava antes da Revolução Industrial era um pobre coitado que devia a Deus. E quem não trabalhava, na verdade, era a grande nobreza, né? Eram os trabalhos mais mentais, né? Mais ali, que na verdade não eram nem trabalhos, era a área, por exemplo, da filosofia e etc. Por que, Mariana, você está voltando lá na Revolução Industrial? Porque foi na Revolução Industrial que o significado do trabalho foi mudado para a sociedade. Foi quando a gente entendeu que a gente podia obter riqueza a partir do dinheiro. Então, quando o nosso sistema capitalista começa a existir. E é impossível para mim você conversar hoje sobre saúde mental, saúde, ponto, e não relacionar e não ter esse contexto social envolvido, porque a economia impacta diretamente, né, no contexto de saudabilidade que a gente tem como exemplo. Então, assim. Vou voltar até para essa matéria que me pegou muito aí no meio desse mês, que falava sobre a epidemia de burnout. E aí, nessa matéria, né, falavam que, por exemplo, 1000%, aí a gente tinha aumentado 1000% né,
situações de adoecimento na última década e blá, 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 e aí você coloca um monte de número desse gigantesco, mas, gente, na verdade, a gente só está colocando esses números hoje porque as pessoas estão notificando. E vamos lembrar que existe ainda uma subnotificação absurda, seja por estigma, seja porque o próprio Ministério do Trabalho não reconhece as notificações abaixo de 15 dias. As notificações que são contabilizadas no percentual, elas são somente acima de 15 dias. Então, por exemplo, o meu afastamento em 2020 não contou, porque eu fiquei 15 dias apenas, até porque eu não tinha nem como, não tinha nem INSS naquela época para eu conseguir entrar. Então, e a Amanda provavelmente viveu isso também se teve em 2020, porque quem teve antes de 2021, né, infelizmente não teve tanto suporte assim, não que hoje em dia também a gente esteja tendo muito, mas enfim. E aí, né, quando a gente olha para esse contexto, para mim, é impossível a gente deixar de colocar na conta que a nossa cultura como sociedade valorizou o trabalho acima da média, a alta produtividade, a produtividade insustentável e o só depende de você, que é uma grande mentira, é uma grande falácia, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu acho que talvez esse seja também um conceito muito básico para a gente pensar sobre a ótica das transformações que a gente quer viver culturais. Então, assim, se hoje as empresas que a gente trabalha ainda falam de meritocracia, é importante a gente compor o que seria a meritocracia que é vendida no mercado. Porque a meritocracia vendida no mercado é diferente da meritocracia que a gente realmente encara como sociedade. E aí é que está o valor social da história, né? Por que a gente está discutindo sobre saúde mental e saúde do trabalhador dentro, né, dos ambientes organizacionais? Porque a gente chegou nesse lugar de entender que os adoecimentos psíquicos estavam vindo a partir dessa dinâmica insustentável de trabalho. E essa dinâmica insustentável de trabalho, ela foi iniciada na Revolução Industrial. Então, tem muito tempo que a gente vive dessa forma. Tem muito tempo que a gente conta essas histórias. Tem muito tempo que a gente acredita nessas histórias. Então, para a gente falar de saúde mental, tem todo um olhar coletivo e social que precisa ser feito numa pegada de responsabilidade social, é quase que de regeneração, né? Numa pegada de uma perspectiva de economia regenerativa. Porque fato é que, assim como a gente usou água, madeira, o meio ambiente inteiro para chegar nesse momento de queimadas insustentáveis e processos naturais absurdos, a gente também utilizou o recurso humano. Não à toa, chegamos aí em quase 50% no Brasil, segundo essa própria matéria, mais de 40% dos trabalhadores economicamente ativos estão com burnout, estão vivendo com burnout. E aí, eu acho que, nesse sentido, é importante que CPFs e, naturalmente, CNPJs, porque antes de sermos CNPJ, então, antes de eu ser a diretora de saúde mental, antes da Sarita CHRO da Alice, ela é Sarita, eu sou Mariana, vocês são vocês. Então, a gente só faz mudanças numa perspectiva CNPJ, numa perspectiva organizacional, quando algo internamente muda. E quando algo internamente muda, normalmente você tem dois caminhos. Ou é entender que existe espaço para as mudanças serem feitas dentro do ambiente que você, né, atua, ou você vai procurar outro ambiente. E eu acho que esse é um dos grandes riscos das empresas ou dos negócios ou dos líderes, no final das contas, e por fim, das pessoas que ainda não se conectaram com essa urgência. Porque, no fim, quando você... eu uso muito a frase assim, cara, o tempo é o senhor de tudo, gente. Então, assim, se você não está pagando, né? Se você não está vendo a consequência agora, você vai ver a consequência daqui a pouco, sabe? O tempo vai te mostrar a consequência. E a consequência para negócio é muito perigosa, porque bate, inclusive, no valor que foi
mais elaborado e mais vivo na cultura de trabalho, que é lucro. Porque com pessoas doentes, sistemas doentes, você não inova, você não produz, você não negocia nada. Então, em algum momento, isso vai bater em atração de talentos, isso vai bater em não só na parte de saúde, né, que a gente, como a Sarita mesmo começou aí o nosso papo falando um pouco da Alice, realmente a Alice está fazendo um trabalho super diferente, porque a Alice está olhando para o ser humano integral como produto, que é completamente diferente como os prestadores de serviços de saúde olham, né? Então, assim, se você não olha de uma forma integralizada para a coisa, você vai perder reputação, você vai perder valor intangível, você vai perder valor de mercado, a sua ação vai começar a andar de lado. E assim as coisas vão acontecendo. Então, quando você fala, ô Muca, como eu enxergo o olhar social, das duas, uma. Ou a gente vai na dor ou a gente vai no amor. E vai ter gente, e aí quando eu falo gente, é gente mesmo. Porque vai ter líder, vai ter pessoa que é líder, que vai comprar essa visão e vai falar assim, cara, eu estou disposto a testar novas coisas, a levar para o meu gestor novas possibilidades. Eu estou disposto a fazer isso, porque isso é um ato de coragem, é um ato de coragem que precisa vir da liderança. Mas vai ter pessoa barra líder que não vai conseguir fazer isso. E não vai conseguir fazer isso por uma visão extremamente empobrecida da sua participação e da sua importância na transformação cultural da sociedade. Não é só de mercado, é social, sabe? Então, eu acho que quando a gente conecta os pontos, então, quando a gente traz as empresas, né, nas suas divisões lá de ESG, por exemplo, de todas as ações conectadas lá a relações corporativas e governamentais, quando a gente começa a fazer esse processo de forma conversada, e aí eu estou falando isso porque em algum momento eu já estive nessa cadeira e eu tinha dois gestores. Eu tinha o vice-presidente de gente e, e o vice-presidente de relações corporativas. Então, assim, olha, né? Por quê? Porque saúde mental, saúde, ponto, é o S, gente, é o social, é o S do ISD. Então, se você não tiver muito bem alinhada com o que você faz para dentro e para fora, numa perspectiva de regeneração do ser humano e do ambiente, não é mais de sustentabilidade, é de regeneração. Nossa, gente, danou-se, entendeu? É mais ou menos por aí. Com certeza, com certeza. E até, Mari, né, que você falou, tipo, que vai ter consequências, né, que, tipo, não vai dar, não vai ficar tudo bem, né, a gente vai ter consequências. Eu queria trazer alguns dados, uma pesquisa que até está disponível, Muca, depois a gente pode mandar, se vocês querem também procurar, se chama Pulso EH, né, a gente fez Boa. 2 edições na Alice no ano passado, e a gente justamente, né, mediu, assim, o impacto que como impactar uma empresa que quer se preocupar de fato com a saúde e bem-estar das pessoas. E aí a gente viu, por exemplo, né, então se o colaborador tem a percepção que a empresa de fato se preocupa com o bem-estar, com a saúde dele, olha, as pessoas são mais produtivas. Então, 84% afirmam ter sempre ou frequentemente dias mais produtivos, né? Agora, se as pessoas trabalham em empresas que não se preocupam, esse percentual cai para 67%. São mais motivadas. Todo mundo quer pessoas motivadas, né? Lembrando que a gente precisa de ambientes duradouros de alta performance. Não adianta eu tenho, assim, né, um ambiente de, vou entregar resultados no mês, preciso entregar resultados por muito tempo, e a motivação é crucial. Então, aí a gente viu que, olha esse número, 66,5% dos colaboradores que trabalham em empresas que se importam, né, com a saúde falam que eles estão motivados, né, que eles estão felizes, que eles gostam de trabalhar na empresa, versus 16%. Né? Então, 67 ou 66 versus 16%. Né? Olha essa diferença. Ou ter orgulho de trabalhar na empresa, né? 77% versus 31%. Aí tem também um de turnover, deixa eu ver aqui. Recomendam a empresa
com um ótimo lugar, né? A gente falou de atrair talentos, então preciso que os meus colaboradores são meus embaixadores. A gente vê que 75% falam, né, que eles recomendam a empresa, mas os 20%, né, se a pessoa não sente que a empresa se importa. E aí o risco de turnover, que é super curioso. 73% das pessoas que trabalham em empresas que se importam com a saúde e bem-estar se vêm trabalhando na mesma empresa para os próximos 2 anos. Agora, o grupo das pessoas que não sentem isso são apenas 36% que se vêm trabalhando na empresa nos próximos 2 anos. Né? Então, assim, volto a dizer que é uma questão estratégica, né? Então, e aí até vi uma pergunta no chat, e já vou pegar esse gancho aqui. Né, eu, enfim, graças a Deus, trabalho numa empresa de saúde e, logicamente, que saúde e bem-estar dos colaboradores é uma super prioridade, né? Faz parte da nossa cultura. A gente tem um pilar da nossa cultura, uma das nossas virtudes, como a gente chama os valores na LICE, que é priorizamos nossa saúde e felicidade. Né? E a gente tem a crença de pessoas mais felizes e saudáveis trabalham melhor, entregam mais resultados, são mais produtivos, né? E nossa crença, e tem muitos estudos que mostram isso também. Então, assim, eu não tenho tanta dificuldade, né, em trazer isso como assunto e implementar iniciativas. Mas eu acho que se você está numa empresa, né, e eu sei que muitas vezes isso não é prioridade, e, né, muitas vezes é difícil aí engajar os founders e o C-level, eu acho que se você consegue trazer dados, isso é muito poderoso, né, isso linka como RH estratégico, a gente precisa, né, mostrar, ter indicadores, mostrar dados e fatos, que saúde é uma questão, né? Então, você precisa ter um indicador, por exemplo, de afastamentos, né? Você precisa medir como se você, sei lá, tem uma empresa com uma operação grande, putz, como tá seus afastamentos, né? Se você consegue mostrar que, sei lá, se tem, né, em alguma diretoria, em alguma operação, um problema grave, né? E como isso se impacta no negócio, né? As pessoas vão começar a olhar, né? Se você consegue mostrar nesses dados que eu te trouxe agora, né, do risco do turnover, né? Se você consegue medir de alguma forma, né, a saúde do seu time, por exemplo, na lista a gente tem um indicador que chama Score Magenta, né, onde a gente mede a saúde em todos os pilares, como a Mari disse, né? A gente olha a saúde mental, a gente olha a sono, a gente olha a alimentação, a gente olha exercícios, porque tudo isso é interligado, né? E tudo isso tem um impacto, né? Então, não posso falar só de saúde mental isolado, né? Preciso olhar também os outros pilares de saúde, porque tudo isso impacta meu sono, impacta minha alimentação, né? Se eu tenho uma rotina saudável de exercício, tudo isso vai, né, impactar na minha saúde mental. Então, se eu consigo ter um indicador, né, que mede como está de fato a saúde do time, né? Que se eu consigo mostrar com dados, olha, eu tenho aqui um departamento, uma diretoria que putz, tem uma saúde mental muito pior do que a outra. O que está acontecendo lá, né? Vamos entender como que é o diretor, né, que está lá, como são os gestores que estão lá, né? Como são os, aí novamente, olhando para os afastamentos. Então, sim, eu acho, não deveria, né, precisar de dados, idealmente todo mundo teria essa visão e entenderia, né, o papel e a importância, mas eu acho, assim, um começo aí tentar mostrar isso com dados e fatos, porque eu acho aí difícil negar, né? É difícil, assim, ficar falando que mimimi ou não se quer, né? Se a gente consegue comprovar o impacto disso, se a gente consegue cruzar os dados de saúde com dados de performance, inclusive, se a gente consegue mostrar, né, quanto custa um turnover, né? Se você consegue mostrar quanto custa esse afastamentos, né? Aí acho que todo mundo, né, vai começar a ouvir e mudar a atitude. Samuca, tem uma pergunta para você. Para mim? Pois não. Porque assim, o que eu penso muito também é quando eu olho para tudo isso, é quando a gente pensa ali, né, no papel que tem educar esse líder, de como a gente faz para educar um líder do zero, de que tudo aquilo que ele promove, de que quem sai mais cedo vai ser zoado, de que quem vai sair porque tem que ir para terapia ou não comparece porque tem que respeitar a terapia, ai, é o geração não sei o quê, ai, olha lá. Porque existem algumas empresas que essas culturas estão enraizadas, né? E aí, o que a gente faz também para fazer com que essa raiz desse. Porque assim, tem como a gente remediar, tem os remédios, e tem como a gente tratar também as causas raízes, né, dentro das culturas dessas empresas, vamos dizer assim. Não sei se é para o Bem, Samuca ou para alguém aí que com sentiu. certeza é para Sarita, com certeza. Sarita. Posso pegar, Muca? Pode também.
Vai lá, Mari. E aí eu passo para você, Sarita, porque para mim, Amanda, tem assim o trabalho, ele acho que a narrativa é importante de ser construída. Então, assim, qual é a narrativa? A narrativa é usar todos esses fatos e dados aí que a Sarita acabou de trazer, todas essas consequências que a gente contou, e trazer esse storytelling mesmo, contar essa história para essas pessoas, num olhar de que mais cedo ou mais tarde os seus negócios vão ser impactados sobre isso. Então, vamos propor aqui uma iniciativa de desenvolvimento, porque quando a gente propõe uma iniciativa de desenvolvimento conectada ao autoconhecimento, o que a gente, eu acho que o maior valor, talvez, que a gente possa fazer de conexão a isso é que o autoconhecimento ele está completamente conectado à performance. Então, se você quer uma pessoa que tome risco, se você quer uma pessoa que sugira inovações, que venha com novas ideias, que te faça boas perguntas, que te questione e te diga quando ela não concorda com alguma coisa ou quando ela tem outra ideia. Se você quer uma pessoa que levante a mão para dizer assim, ó, não entendi o porquê do desenho dessa estratégia, você vai precisar de uma pessoa com autoconhecimento, e isso começa pela liderança. Então, por exemplo, é, eu acredito muito em programas de desenvolvimento que têm as duas frentes. Então, você pegar um programa de desenvolvimento, por exemplo, que trabalhe à frente da psicoterapia individual, atrelada a iniciativas de desenvolvimento coletivas, o que que isso significa? Práticas coletivas, desenhos de novas rotinas, de novos símbolos, de novos rituais. Isso precisa ser feito na medida que esse outro lado individual anda. Ah, Mari, então, pô, mas aí você vai fazer isso com a empresa inteira? Não, você não precisa fazer isso com a empresa inteira, você precisa fazer isso com a alta liderança. Porque é a alta liderança que define os maiores rituais e os maiores símbolos da organização. Se você define na alta liderança, por exemplo, como a Sarita trouxe, que um dos valores que você não abre mão na sua organização é de flexibilidade e autonomia, como a Sarita vai fazer com o time dela, ou como, sei lá, o CFO da Alice vai fazer com o time dele, isso é problema dele, dela e do time deles. Porque a gente parte do princípio, né? E aí a gente agora recorre aí a insumos de segurança psicológica, né? A metodologia, e aí eu gosto sempre de reforçar isso, porque eu mesma, quando essa temática começou né, a surgir, cara, essa temática vinha numa linha de não, nós precisamos de construir empresas seguras psicologicamente. Cara, isso não existe, gente. Não existe empresas seguras psicologicamente. O que existe são times seguros psicologicamente, porque você só controla isso aqui. Existe um efeito de comunicação. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas assim, depois eu posso até passar o nome aqui, que o nome é um nome meio ruim, eu nunca gravo esse nome, mas depois quando eu passar a bola para a Sarita, eu passo o nome aqui no chat. Mas assim, existe um efeito chamado XXX, que eu vou resgatar o nome, mas que basicamente fala da importância de você ter um time bem dimensionado. E o time bem dimensionado, ele jamais pode ultrapassar 12 pessoas, contando com o líder. Por quê? Porque você cria inúmeras formas de comunicação que não são boas para o time, que não são efetivas para o time. Putz, Mari, mas espera aí, tem times aqui que são times que eu tenho 80 pessoas embaixo de mim. Venhamos e convenhamos, você consegue se conectar com 80 pessoas? Não consegue, não vai conseguir. Então, assim, mas como é que então a gente faz essas estruturas? Não sou eu, Mariana, que preciso dar essas respostas. Essas respostas precisam ser construídas através dos líderes e dos times. Só que para o líder assumir esse papel, ele precisa estar confortável na vulnerabilidade dele. Ele precisa estar afim de sentar no centro e não ficar acima do seu time. Então, assim, eu gosto de dar, né, assim, exemplos bem táteis. Mas se a gente está falando de gestões horizontalizadas, por que que os organogramas ainda são verticalizados no papel? Por que que nas apresentações ainda existe o organograma lá totalmente verticalizado?
O líder, na horizontalidade, ele não deveria estar no centro? Que tal a gente criar um organograma diferente? Ah, Mari, mas pô, a gente está falando de um organograma, um negocinho desse tamanho, mas isso é símbolo. Que tal você começar, junto com o seu time, a propor rituais diferentes e a ouvir rituais diferentes, a demandar rituais diferentes? Só que, de novo, isso você também só vai conseguir fazer se você entender perfeitamente que, ao fazer isso, você não tem ninguém para tomar o seu lugar, né? Isso mexe aqui dentro das pessoas. Então, eu acho que um programa que você atrele, obviamente respeitando toda a ética do individual, tá? E já também dou um spoiler, não vai ser com Zen Club, psicologia viva, telepsicologias gigantescas que você vai conseguir fazer isso. Não vai. Porque esses Não programas vai ter são ótimos, organização, mas né, são Mari? programas de massa. Exatamente, são programas de massa. Se você quer fazer desenvolvimento individual, você precisa pegar um petit comitê. Você precisa fazer uma ação boutique. Odeio esse Porque nome, senão mas você é fica nos isso. sintomas, né? Você fica nos sintomas, você não vai resolver o que de fato causa isso, né? Gostei muito dessa provocação do organograma, assim, nunca pensei, mas gostei muito. Eu acho um outro exemplo super simples, né, que a gente aplica na Alice e que a gente tem muita transparência, né? Outro dos nossos virtudes e transparência. E, por exemplo, todas as agendas estão abertas, né? Então, todo mundo consegue ver a agenda de todo mundo, independente do nível. E a gente encoraja, né? E a gente, como liderança, faz isso, encoraja nosso time de colocar compromissos pessoais na agenda. Uma coisa muito simples, mas se alguém, qualquer pessoa da Alice, entra na minha agenda, ela vai ver que eu tenho aqui meu horário de buscar minha filha, tenho meu horário da minha terapia, tenho meu horário que eu vou fazer meu exercício, tenho 1 hora e meia de almoço bloqueado, todos os dias. Então, parece muito simples, sabe? Mas eu acho que você dá de alguma forma, né, essa, como você fala, né? Você autoriza de forma indireta o time, né? De fazer isso também, né? Se você normaliza isso, tipo, cara, você tem que se cuidar, né? E a gente isso tem que caber dentro da sua rotina, né? Que acho também foi uma outra dúvida que surgiu, tipo, como criar uma rotina saudável, né? É, encorajando, sendo exemplo, né? E mostrando que tá tudo bem, né? Tipo, a gente não espera que você trabalha 20 horas por dia, né? E, putz, coloca seus horários, eu confio em você, você vai fazer seu trabalho, tudo bem se você, né? E aí cada um tem sua preferência. Ah, quero tirar só meia hora de almoço, porque não gosto de almoçar, gosto de, sei lá, né? Mas cria esse ambiente, né? Como a Mari falou, de segurança psicológica dentro do seu time, né? E seja exemplo, né? Acho esse é o mais importante. Cultura normalmente é top-down, tipo, não é bottom-up, top-down, né? Liderança define a cultura. O time, né, viva e tal, mas tem que ser assim definido e tem que ser mostrado de cima para baixo, senão não vai funcionar. Vou continuar perguntando, gente. Eu vi aqui uma pessoa que comentou que está no ramo da construção civil, e para mim sempre foi um ramo que eu admirei muito, porque envolve até uma questão ali do quanto a empresa dá de suporte para o funcionário, não só do plano de saúde, etc., mas caso ele se machuque, caso ele, ou o EPI que ele tem que utilizar, etc., e tal, todo um suporte, vamos dizer assim, né? E aí, qual que é enfim, o plano de saúde acho que é o mais importante nesse caso. E eu lembro a vez que eu mais precisei de ajuda em saúde foi quando a empresa não faltou comigo, e eu trago isso da empresa no coração comigo até hoje, vamos dizer assim, né. Então, ter um bom plano, e ter essas trilhas já bem construídas internamente, essa cultura vindo top down, eu não vejo por que dar errado, né. Na verdade, eu acho que é como a Mari falou, são mentes mais empobrecidas mesmo e que não conseguem ver isso. Boa. Muito bem, a gente está chegando para o fim. Mari, você quer deixar um recado para o pessoal? Alguém tem mais alguma última perguntinha? Mais 2 minutinhos a gente tem aqui. Muca, tem uma pergunta da Tamires que ela fez, acho que é bem importante. Eu acho que a Sarita passou por ela. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. Dos desafios, eu acho que desafios que enfrentaram, a implementar programas, aí a Sarita já tinha passado por ela. E essa passa também pelo que a gente acabou de falar na construção, né, por exemplo, dessa
de como é que a gente faz esses programas de desenvolvimento, porque, de verdade, assim, até respondendo uma que eu não respondo de então para a Tamires, o principal desafio é a alta liderança, sempre foi. Sei lá, comigo pelo menos sempre foi esse convencimento, sabe? Essa coisa do tipo, tá bom, temos todos os dados possíveis e imaginários, mas vamos construir uma. Por isso que eu falei da construção de narrativa, sabe? Então, se teve algo que eu aprendi muito, e aí eu não sei se a Sarita compartilha dessa opinião, mas tem algo que eu aprendi muito no RH, nos últimos anos aí, principalmente com a alta liderança, né? Lidando diretamente com o C-level, é exatamente você construir a narrativa, porque isso faz assim, faz muito sentido e muda tudo, sabe? Muda as decisões. Então, acho que esse ponto. Bom, eu vou dar o meu recado final aqui de novo, gente. Super obrigada aí pelo tempo de vocês, por todas as perguntas. Me coloco super à disposição aí nas redes, então. No LinkedIn, Mariana Holanda. No Instagram é soumari, com I mesmo, Holanda. É, Bom, eu acho que a maior dica que eu quero deixar para vocês é a seguinte: existe uma maga, uma diva, uma mulher assim incrível que estuda há muito mais de 10 anos os riscos psicossociais no trabalho. Ela Bom, foi auditora do trabalho, hoje é auditora de trabalho escravo infantil. Ela é advogada e ela é médica. Então, assim, eu sempre falo dela que é a mulher mais inteligente que eu conheço, que eu não sei como, além disso tudo, ela também tem filhos e é casada. E, meu Deus, como é que ela faz isso tudo ao mesmo tempo? Eu também não sei escrever um livro, né? E é um livro que está na terceira edição. Eu vou ter que tirar. Bom, eu vou escrever o nome do livro para vocês, mas o nome é Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Tá na terceira edição. Estou falando da Luciana Veloso Baruch. O canal dela é o Assédio Net no Instagram. Indico a todas vocês que sigam ela, acompanhem os conteúdos, mas que principalmente leiam esse livro dela. Por quê? Eu acho que a coisa mais importante da nossa vida, principalmente nesse momento, e principalmente para nós mulheres, é a gente saber os nossos direitos. Porque a nossa sociedade também trabalha com um outro valor que não é o dinheiro, que é a lei, né, que é a regulamentação. Então, cada vez mais, até nessa linha da construção de narrativa, Tamires, cada vez mais é importante a gente se apoiar nas regulamentações. Então, a gente acabou de ter uma regulamentação no final de julho que mudou o cenário. E mudou de verdade. É para além agora da telepsicologia, para além da fruta, como eu costumo brincar, com uma matéria que saiu aí um ano e meio, mais ou menos. Então, quando a gente coloca os riscos psicossociais para dentro né, de toda a parte de relatório, né, de gestão das empresas, isso é muito potente, muito poderoso, porque a gente está falando de causa raiz. E aqui nesse livro, ela disseca, gente, todos os riscos psicossociais ou os riscos psicossociais mais importantes e isso faz com que a gente tenha um pouco mais de propriedade para entender por onde começar e a gente saiba e tenha cada vez mais certeza que esse problema não é do RH. Então, assim, se tem talvez um último recado que eu possa dar aqui, esse problema não é do RH. Esse problema é de todos, porque saúde é dignidade para todos, é direito humano. Então, assim, como a Sarita mesmo falou em outro momento também, vocês vão dar uma olhadinha, mas o spoiler é que a maior parte dos riscos psicossociais estão nas relações, nos comportamentos, e normalmente as relações e comportamentos, elas são mais hierárquicas do que horizontais. Então, assim, estudem, se apropriem desses conceitos, sabe? Para que vocês também tenham repertório para essas construções de narrativa, sabe? E a última dica é que, se eu puder ajudar, hoje eu sou sócia de uma empresa
que se chama Norte Saúde Mental. Ela é uma empresa com foco específico no desenvolvimento individual e coletivo de times de alta liderança. Então, é para isso mesmo que a Norte começou a existir, porque a gente viu essa necessidade e a gente entendeu que, cara, se a gente não for para esse lado quase que individualizado desses cargos de poder, a gente não vai sair do lugar. Então, super indico também vocês a conhecerem a Norte. Podem entrar em contato também comigo, que eu conecto aí com a galera do comercial. Mas fora isso, gente, assim, se aliem, né, assim, a pessoas, a rede de apoio. Eu acho que teve uma pergunta também que eu não sei nem se foi da Amanda, que falou sobre CNPJ, né? Como é que o CNPJ, como é que o autônomo, né? O PJ influencia, né? Sim. E para mim, eu acho que tem um negócio muito conectado a essa aliança a produtos, serviços e pessoas que agreguem. Então, assim, eu acho que o maior valor que a gente autônomo consegue também passar, né, e perpetuar, na minha visão, é exatamente uma frase que circulou na semana passada bastante aí numas contas de Instagram, que é da Toni Morrison, que fala que se você é livre, o seu dever é libertar outras pessoas, né? Então, o autônomo, de alguma forma, encontrou, por mais que seja perrengue, porque eu sei que é perrengue, mas ele encontrou um cálculo ali de liberdade maior do que a liberdade com que a gente está acostumado. Então, sendo nós livres, a gente precisa empoderar essas pessoas para que elas sejam livres, mesmo dentro de uma realidade hoje que pode parecer que é um pouquinho mais aprisionada, mas eu acho que ela só é assim porque a gente chegou até aqui assim. A gente tem condição de mudar completamente esse cenário, sabe? Vai depender muito da gente. Então, essas são minhas dicas. Show. Obrigado, Mari. Sarita? A Mari é muito articulada, né? Muito incrível Inspirador. de ouvir, assim. Ah, gente, meu agradecimento também, né? Acho todos vocês estão aqui porque vocês mostram que é um tema que vocês acreditam, né? Um tema que vocês querem construir nas empresas ou nos ambientes de vocês. Então, parabéns também por isso. É um investimento muito importante, assim, do tempo de vocês. Agradecendo aí Muca, Coru e Mari pela troca. Assim, acho que minha dica final e sempre, né, não tentando buscar soluções, assim, isolados, né? Sempre quem trabalha em empresa, especialmente, sempre voltam para a cultura, né? Para mim, assim, acho muitos, de fato, dos causas estão relacionados a uma cultura tóxica, uma cultura não é, coerente, né? Uma liderança não conectada. Então, se vocês tiverem essa possibilidade, né, de fato é, fortalecer essa cultura, né, redefinir essa cultura, engajar a liderança, porque eu acho que qualquer coisa que a gente faz a partir disso, né, a gente falou da importância dos treinamentos dos gestores, mas de alguma forma tudo volta para a cultura, né, e tudo volta como isso vai ser de fato praticado no dia a dia. Então, não tem, né, empresa bem-sucedida sem cultura forte, né? Não tem um time assim incrível que vai entregar resultados, né, ao longo do tempo, se você não tem esse pano de fundo assim consistente e verdadeiro. Então, acho isso para mim é o mais difícil, né? A gente quer buscar soluções rápidas, né, apagar incêndios, mas não vai ser sustentável, né? Qualquer programinho, qualquer iniciativa que vocês querem incluir vai ser legal da vez por mês, por 2 meses, né? Mas não vai conseguir suportar de forma sustentável uma cultura de fato de bem-estar e saúde. Então, novamente, não é fácil. Coru pode ajudar nisso, estou super à disposição também para trocar. Quem ainda não se conectou, vamos nos conectar. Podemos marcar outros papos, porque para mim isso é muito, muito, muito crucial. Sem isso, eu acho vai ser muito difícil ter qualquer mudança positiva aí em prol da saúde e bem-estar. Com certeza. Sarita, Mari, eu quem agradeço a presença de vocês. Foi uma super aula esse tempo que tivemos. Óbvio que eu acho que se deixar, a gente ficaria por mais uma hora aqui aprofundando nesse tema que é super importante.
Então, com certeza, vai haver um outro convite aí que vai chegar para vocês, para a gente debater algum outro tema e aprofundar. Então, agradeço novamente o tempo de cada um que pôde participar no ao vivo. A nossa live, ela é sempre gravada, então na próxima semana eu já disponibilizo para toda a comunidade, eu subo no nosso canal do YouTube, e aí para quem não pôde assistir, vai poder acompanhar depois no YouTube, tá bom? Então, até a nossa próxima live. Muito obrigado a todos e todas. E até mais. Boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.